gostaríamos de saber, para registrar na sua história, quem é o doutor Antônio de Pádua? Onde é que nasceu? Onde é que estudou? Por onde passou? Em que escolas esteve? O que se recorda? Enfim, vamos começar da sua origem, contada pelo próprio ex-corregedor. Muito bem. Você me pegou agora, doutor Cabral. Não sabia que ia começar com esse lá atrás na nossa história, mas nasci em Ponte Nova, em 1966, e ainda criança me mudei para Três Corações, onde comecei os meus estudos, né? Aí tem uma particularidade que, como meu aniversário é em maio, eu não podia ser matriculado na escola municipal. Então, eu entrei numa escola particular, porque eu não tinha 6 anos ainda completos para entrar na escola municipal. E essa escola era um pouco avançada para padrão da época, e daí a 2 anos nós fomos para Caratinga, né? Onde então, ao invés de terminar no primeiro ano, na metade do primeiro ano primário, em vez de terminar o primeiro ano primário, eu acabei terminando já o segundo ano primário, ganhando assim 1 ano, né? E nesse período aí do ensino fundamental. E em Caratinga, depois de jogar 6 anos como ponta esquerda do Caratinga, né, sempre a categoria acima da minha idade, mas nós fomos para Governador Valadares, onde então a carreira futebolística ficou de lado, ingressei na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, onde depois também iniciei uma atividade docente. Fui professor, tive oportunidade, quando retornei a Valadares como promotor de justiça, de lecionar também naquela escola. Depois do segundo ano da Faculdade de Direito, no Vale do Rio Doce, eu vim para Belo Horizonte. Consegui uma transferência para a Universidade Federal de Minas Gerais, que esse ano completa 120 anos, né, de história. Mas eu não tinha assim, uma aspiração grande na carreira jurídica, não me imaginava assim, sendo aprovado no concurso, mas, enfim, de qualquer maneira, eu fiz lá o curso com o professor Severino, e no decorrer do curso teve o primeiro concurso que eu disputei, e que eu fui eliminar na primeira etapa. E eu continuei assistindo às aulas. No dia seguinte ao resultado, só numa turma de 40, sobraram 6 alunos, 5 foram aprovados, então uns 10 alunos, 5 mais 5, que mesmo reprovados continuaram. E o professor Severino proferiu umas palavras assim, que foram fundamentais para eu acreditar que poderia passar no concurso. Ele falava para os ausentes, doutor Cabral. Nunca vi uma coisa dessa. Ele gritando para as paredes, assim, falando como se os alunos ausentes estivessem ali presentes, contando histórias, né, de promotores que fizeram 6, 7 concursos, histórias realmente de superação de muitos candidatos. E ele falou, então, essas palavras que mudaram meu modo de pensar o concurso, falou assim, nós colocamos a amarra em nós mesmos. Então, a primeira passo para você passar no concurso seria, então, você acreditar em você mesmo, ou para o concurso, ou para a carreira jurídica, ou para o que seja, né? E isso realmente me deu um outro ânimo para fazer o concurso. Eu estava já determinado a fazer o concurso de Ministério Público, e então, no concurso seguinte, eu consegui êxito, acho que muito com base nessa fala do professor Severino, que é um grande tribuno do júri, né? Aquele vozeirão na sala. Aquilo realmente me deu assim Eu já disse isso para ele pessoalmente, eu voltei ao curso dele depois, falei com os alunos, né? Mas é bom registrar essa lição que eu tive importante. Mas o fato é que a carreira do Ministério Público, o que mais chama a atenção do estudante é a possibilidade de você fazer algo para a sociedade, em prol da sociedade. A sua maior liberdade de atuação, né? Você tem essa dimensão de fazer direcionar seu trabalho para assegurar vantagens, né? e sociais, né? Que tem de interesse social importante. Isso é diferente de você simplesmente julgar ou atuar como advogado, como defensor, né?
Então, de fato, é o seguinte, o grande, eu acho, que interesse que os estudantes têm, né, quando você vai pensar numa carreira jurídica do Ministério Público, é estar ao lado da sociedade. Isso aqui é o grande, acho, na minha opinião, glamour, né, da nossa profissão. Eu gostaria já, então, que você falasse sobre o concurso em si. Como foi o concurso? Quem foram os seus examinadores? E quem que você se lembra? Quem era o mais severo ou o mais temido? Aqui é o que está falando agora, né? Direito penal, né? Aí tem uma questão também, assim, o concurso não tinha dimensão do concurso de hoje, em termos de número de candidatos. E dificuldade, acho que você era até o mesmo. Talvez um pouco menos por conta de algumas matérias, né, que não eram exigidas, né? Basicamente, a prova escrita, se não me engano, era penal, processo penal, civil, processo civil, se eu não me engano, né? E constitucional, não lembro. Constitucional também. E quando saiu o primeiro resultado da prova, a prova escrita, não, a fechada, né? Primeira etapa do concurso, eu saí desanimado exatamente da matéria de penal. E teve uma questão, agora não lembro se foi penal ou processo penal, na verdade, que foi uma questão que foi anulada, que acabou me salvando, porque na época, quem tivesse nota abaixo de 5, em qualquer da disciplina, estava eliminado do concurso. Então, eu estava com 4, não foi penal, não. Eu acho que foi processo penal. E, enfim, anularam uma questão. E aí eu consegui a média 5, né? E o professor Severino, mais uma vez, vou lembrar, ele falou que o candidato bom que vai tirando 5, 6 em tudo, que esse está sabendo tudo. Foi exatamente mais ou menos assim, né? E linear. E outro, impressionante, né? E outros colegas, né, com preparo, assim, que eu imaginava. Não, sem dúvida nenhuma, mas muito bem preparados, acaba perdendo, tirava 9, 10, 9 em 4, né? Essa é a grande dificuldade do concurso da época, né? Então, não era um concurso de maneira alguma simples, não. Era um concurso sempre muito concorrido e muito difícil de ser aprovado. Quando eu vi o número da minha inscrição no Minas Gerais, foi uma vitória assustadora para mim, né? Quando eu consegui a aprovação. E interessante, quando eu estava na corregedoria, me chamou a atenção, nunca tinha visto minha prova, né? Do concurso. Aí eu peguei lá minhas provas, estavam lá nos arquivos, né? E eu fiquei assustado, porque eu escrevi em processo civil, eu falei, eu não saberia escrever hoje. Falei, não é possível que eu fiz isso, né? Isso foi interessante, né? Você assumiu em 89, né? É. Já na Constituição, foi logo depois da Constituição. Após 88. Eu tinha. Como é que foram os primeiros anos no cargo de promotor? Aí que aconteceu, outro dado curioso. Eu passei na segunda etapa. Aí faltavam 30 dias para a prova oral. Aí comecei a faltar no banco. Falei, agora não vem mais. Dava exatamente 29 dias, o tempo para não perder o emprego, né? E aí tive que arriscar tudo, né? E aí, graças a Deus, na prova oral, controlamos nervo, né? E foi tudo certo. Fiquei muito feliz. Na época foi aprovado com 22 anos, né? Depois vieram outros colegas mais jovens também. E aí vem aquela questão, né, se o Ministério Público de 3 anos. Eu acho que a questão da maturidade não passa só pela idade, né? Eu tinha 22 anos, mas já tinha 3 anos de banco, né? E trabalhava com bancos, sempre as turmas de direito, eram turmas também de pessoas mais maduras também. Quer dizer, isso nunca foi um problema, assim, eu me lembro de eu ter, embora com pouca idade, ter tomado uma decisão irrefletida, né? O Cabral até sabe disso, que eu guardava lá umas gavetas, lá, um processo esperando a vinda do Dr. Cabral. Faz uma complementação. É que eu fui promotor em Galileia. Foi. E tempos depois, o doutor Antônio de Pádua aparece como promotor de Galileia. Todavia, a casa do meu sogro era exatamente uma casa onde era a casa do juiz, perto da do juiz. O doutor Antônio de Pádua, eu ia visitar o meu sogro lá, a minha sogra, de mês em mês. E ele esperava exatamente quando eu chegava para me procurar quando tinha algum caso difícil.
Mas, verdade seja dita, eram muito poucos os processos que ele levava para que eu desse uma ajuda. Normalmente era ele que resolvia tudo mesmo. Como é que foram os primeiros anos ali de trabalho como promotor? Você falou de Galileia. Pois é. O Galileia foi uma comarca que eu tenho maior carinho até hoje. Sempre possível eu dou um pulo lá. E tenho amigos também até hoje em Galileia, né? Então, foi essa importância, a formação. Primeiro, acho que é o grande alegria minha contar com colegas, né, como o Hermano Cabral e uma juíza como a doutora Denise. Já foi um passo importante para ser um início de carreira. Segundo, a cidade te acolhe muito bem, né? O Cabral me falava isso, falou, quanto menos a cidade oferece em termos de infraestrutura, etc., mais calor humano você sente. Então, acho que todos nós, passando pelo interior, sentimos, né, essa saudade, a vontade de contribuir positivamente para aquela comunidade que recebe realmente, coloca esperança em você. Então, eu, garoto com 22 anos, logo na primeira semana apareceu uma senhora lá, que estava separando do marido e discutindo quem ia ficar com os utensílios da casa, né, coisa tudo pequena e tudo. No final, ela explicou a situação dela e falou assim, ô doutor, que o senhor resolver para mim tá bom, eu vou fazer. Então, olha só, um peso, né, isso foi um peso para mim. Eu senti que eu era promotor nessa hora, sabe? Falei assim, uma senhora, na simplicidade dela, contou aquele problema que ela passava e a confiança que ela tem, né, que o promotor está ali para dar solução para aquele caso, né? Agora, nesse período, em Belo Horizonte, houve um aumento de 20 promotorias em Belo Horizonte e 20 procuradorias, ao todo 40 novas vagas, né? Além de um período em que o Ministério Público sofria muito com os concursos da magistratura por questão salarial, né? E Ministério Público de outros estados, a cada concurso em outros estados, a magistratura saía uma parte significativa de promotores também daqui. Então, a nossa carreira estava muito rápida, né? E eu acabei também concorrendo para Rio Casca, muito em função da pressão que eu vi colegas já de concurso mais recente disputando, e você começa a ficar com aquele dilema, né? Do que fazer com a carreira e tal. Mas a minha promoção saiu, então, antes que eu tivesse a oportunidade de fazer o primeiro júri, né? Porque eu já estava ansioso para fazer esse júri. E aí eu pedi, então, a prorrogação, encaminhei uma carta ao corregedor da época, dizendo que eu iria assumir só daí a 30 dias, dentro do prazo ainda da lei, mas para ter essa oportunidade de fazer o júri, que mereceu até um elogio, né? No Minas Gerais, que fez todo... não constou da nota da corregedoria, mas saiu no despacho do procurador-geral, que era, se não me engano, doutor Luísio. Né? Luiz Quintão. Doutor Luiz Quintão. Ele deferiu e deu um elogio, assim, que eu fiquei muito feliz com aquilo. E aí o doutor Cabral, acho que chegou a assistiu, né? Um dia do julgamento, acho que coincidiu com uma das casuais presenças, né? Em Galileia. E foi, de fato, muito importante para a minha carreira. Foi 2 dias sem dormir antes do primeiro júri, né? Com a tensão do momento. E depois mais 3 dias, porque você ficou feliz, você conseguiu dar conta do recado. Eu comentei com o Luiz, falei que você saiu muito bem. Bom, continuando. Você sai de Galileia, vai para Rio Casca. Aí fui para Rio Casca. Quais outras comarcas? E Rio Casca, de fato, foi um problema, assim, né? Muito raro. Não tinha casa para promotor, isso era um problema em algumas comarcas. Questão de alojamento, fiquei morando num hotel. E Rio Casca, por ser próximo à Ponte Nova, eu queria resgatar essa minha origem em Ponte Nova e conhecer um pouco melhor minha terra natal, porque, como eu havia dito, saí muito cedo, não queria morar em Ponte Nova. Porque o doutor Cabral, até voltando aqui o Cabral, nas minhas conversas com ele, eu perguntei sobre Manhumirim, que era uma das possibilidades. Ele falou assim, nunca seja promotor na comarca que todos conhecem a sua família. Você vai ser sempre o filho do Padu, filho da Luzia. Você nunca vai ser autoridade na comarca. Essas palavras me marcaram, viu? Por isso que nunca concorri a Manhumirim, nem que concorreria a Ponte Nova.
E Rio Casca era ali próximo. Foi a maneira que eu encontrei, então, de resgatar essa minha origem, né? Mas acontece que tivemos ali algumas insatisfações. Era uma comarca que não tinha um clima bom no fórum, né? A juíza também era uma juíza também excelente, mas o clima era um clima com o prefeito, teve um desconforto no dia que eu cheguei, ela cobrou a casa com o prefeito, ficou um clima um pouco áspero, enfim. E aquilo, quando surgiu, então, a comarca de Valadares, logo depois, fiquei acho que pouco tempo mesmo, acho que 2 meses, olha que loucura que era a carreira naquela época, né? Então, eu fiz a inscrição para Valadares até sem esperança de ir, e como tinham várias, como eu disse, a carreira estava muito rápida, acabei, então, sem concluir. Não posso dizer que eu fiz um trabalho ali, não deu tempo nem de eu fazer, mesmo deixar uma marca assim, em Rio Casca, né? Que é a comarca do Dr. Francisco Massa, né? Tem que ter cuidado aqui. Não pode deixar de dizer que não tive tempo realmente de conhecer, de sentir a comarca, de fazer um trabalho que tivesse uma repercussão, né? Mas E aí, fui para Valadares. Só que aí, estou dizendo isso porque eu lembrei, né, desse conselho do Dr. Cabral. Valadares eu já tinha também iniciado, eu terminei o 2º grau lá e iniciei a faculdade em Valadares. Então eu tinha alguns amigos na época, a fase de adolescência, de juventude, né? E eu avaliei isso e falei assim, bom, mas Valadares tem lá várias promotorias, né, a comarca, mas se tiver alguma coisa pode me dar para suspeito. era outro quadro, né? E quem está em Valadares na promotoria criminal era o Hermano, né? Com quem eu tinha uma afinidade muito grande, era a oportunidade de trabalhar também, dividir a promotoria criminal com ele, que também me incentivou a disputar governador Valadares. E assim foi também uma boa experiência, né? Fizemos muitos júris, eu e Hermano fazendo júri, foi um momento muito rico da minha vida. E depois o Hermano veio para Belo Horizonte, e aí eu lembrei teve um episódio que eu voltei a lembrar desse conselho do Dr. Cabral, né? Teve uma festa de 15 anos de um conhecido meu, 15 anos da filha dele, né? E aí eu fui numa quarta-feira na principal boate da cidade, assim, uma boate que... E aí era uma quarta-feira, na hora que eu estou chegando às 9 horas da noite na boate, um cara querendo entrar, esfaqueou o porteiro. O porteiro pediu, deu 2 facadas no porteiro. Presenciei o fato. E aí, imediatamente, coloquei o porteiro na segurança da boate no meu carro e levei para o hospital. Chegando no hospital, veio o policial para fazer ocorrência e tal. Expliquei que eu era promotor da comarca, estava socorrendo ali o porteiro, e que fatalmente já teriam preso, provavelmente já estaria preso o autor da faca, já teria uma ocorrência sobre o fato. Aí ele consultou lá pelo rádio e, de fato, já tinham feito a prisão do agente e já tinha ocorrência, ele nem lavrou o boletim de ocorrência, né? Não sei como até hoje, né? No dia seguinte, sai no Diário do Rio Doce assim, porteiro esfaqueado na porta da boate à meia-noite, não falou qual boate que era, não falou qual era a festa, né? Falou que já era meia-noite, né? E no final da reportagem, falou assim, o promotor X Antônio Parra Martins socorreu presente ao local, socorreu o porteiro, tal. E aí eu falei assim, bom, tá vendo? Então, realmente tem situações, chega uma hora, eu falei assim, acho que deu meu tempo aqui, que em relação, acho que essa questão do interior, por mais, mesmo em Valadares, eu senti isso no final. No início não, mas no final sim, né? Tinha um episódio divertidíssimo, né? Tinha um amigo da época de faculdade que não podia me ver, que ele começava às vezes assim, a beber assim, quinta-feira e até domingo, sempre, porque é as coisas do interior. E ele me via e começava a me xingar, promotor, tá, vai me prender. Então eu tinha que sair de perto dele,
Porque eu vou prender o amigo na frente dos outros e exercer. Então, essas pequenas coisas assim no interior que... Então, de fato, essa mensagem, depois eu falei, o doutor Cabral tinha razão. Eu queria até ficar mais tempo, né, no interior, mas por conta desses episódios, também eu acabei chegando a Belo Horizonte antes até do que eu pretendia. E como é que foi a sua promoção para Belo Horizonte? E qual a diferença que você sentiu entre a atuação no interior e a atuação na capital? A primeira diferença é essa, né? Assim, que você não vai ser reconhecido nas ruas, né? Então você tem uma maior mobilidade, uma maior liberdade, né? Você quebra esse peso. Por outro lado, você trabalha também com colegas, eu acho que os processos são mais graves, né? A demanda são mais complexas, né? Então, realmente, você tem um outro patamar. E você começa essa coisa boa do Ministério Público, você se identificar com outros colegas, você ver o trabalho, admirar o trabalho de outros colegas, né? Por onde você pode caminhar. E você começa a envolver mais também com as questões da instituição, né? Aí vem a promoção para a Procuradoria. Fale sobre a diferença do seu trabalho de promotor e de procurador. O trabalho na Procuradoria você tem que se reinventar, né? Porque os desafios são outros. E na área penal, na verdade, não é uma promoção, uma regressão, processualmente falando. Essa que é a verdade. Porque o promotor de justiça é quem domina ali o exercício da ação penal, é ele quem recorre, né? É ele que deixa de recorrer. Quer dizer, o procurador está limitado ao trabalho do promotor. Então, muito poucas vezes, já há 10 anos aqui na promotoria criminal, que eu tive algo a acrescentar de relevante no trabalho em favor da acusação. Meus pareceres talvez tenham mais relevância agora quando são favoráveis à defesa, quando eu enxergo uma nulidade, quando eu percebo uma prescrição, que às vezes, por incrível que pareça, ainda pode acontecer, né? Porque o trabalho do promotor criminal já vem, ele conhece o processo muito melhor que o procurador, né? Então, você vai fazer ali, eu fico muito feliz quando o promotor, às vezes, me liga para fazer uma sustentação oral, isso dá um ânimo para a gente, né? Quando eu tenho interesse do promotor, ele demonstra, esse processo é grave por isso, então você anota o processo, mas tínhamos que melhorar essa prática, né? Esse contato promotor e procurador na defesa das causas são mais importantes, que muitas vezes você é surpreendido, o promotor às vezes muda da comarca, o processo vai ser julgado, e você não tem o domínio nem do seu parecer, né? Uhum. Você faz o parecer, mas o dia que você está na sessão, você não vai... Você trabalha com o processo de outros colegas, você não está sabendo o que está se passando, na verdade. Então, eu acho que nós precisamos redimensionar a atuação criminal na Procuradoria. Já sabia disso, tanto que o Afonso subiu comigo no mesmo dia. O Afonso é dos direitos humanos, falou assim, Padu, não dá para ficar fazendo parecer, nós temos que achar alguma coisa. Ele encontrou o caminho dele, né? Que ele é um procurador, mas que atua muito mais como promotor na promotoria do direitos agrários e tal. Uhum. Então, nós temos que realmente repensar nossa atividade, nossa produção, né? Aqui em segunda instância. No ano 2000, o senhor integrou o Conselho Estadual de Defesa Social, representando o Ministério Público. Como é que foi a atuação lá? Como é que foi a experiência nesse conselho? Esse conselho é presidido pelo vice-governador, né? E eu não comecei muito bem, não. Porque quando eu cheguei na reunião já cheguei um pouco atrasado naquele prédio do BDMG. Então, estava uma mesa redonda, tinha só um assento vago. Eu falei assim, ótimo, então meu lugar está ali. Sentei. E aí o defensor público falou, senhor doutor, né, essa é a cadeia do doutor Nilton, que era o vice-governador na época, Nilton Cardoso. Eu falei assim, agora eu passei essa experiência, cara. E aí, então, levantei imediatamente, acharam outra cadeira. E aí, é um conselho que funciona muito esporadicamente, né? Essa reunião, por exemplo, foi muito mais para conseguir uma verba para melhorar as condições do sistema prisional em Belo Horizonte, fazer um documento, redigir um documento da necessidade, enfim, para fazer uma verba federal para o estado de Minas e tal. Não tem uma regularidade, né, na sua
nas suas reuniões, não funciona regularmente, não. E quando eu fui, depois eu fui candidato a corregedor, saí, encaminhei um ofício, né, pedindo para ser substituído, nem sei se fui substituído, porque agora teve uma eleição que esse conselho elege o ouvidor da Defesa Social, da Sistema Penitenciário, e vários candidatos me procuraram, ainda eu estava constando meu nome lá oficialmente. Você vê como que é uma coisa que não tem uma regularidade. Não risco você ser eleito para alguma coisa sem saber. Aí que eu... Agora, por outro lado, você ocupou também a função de coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais. Qual a visão que você tem daquela coordenadoria? O que você pode dizer sobre ela? Olha, passei ali um ano, né, que antecedeu minha eleição para a corregedoria. E dentro daquela ideia também que eu vim com o Afonso, falei, tem que fazer algo diferente, eu estava muito animado. E com a coordenadoria, que eu acho que é um projeto, né, de extrema importância para a instituição. O Ministério Público tem que ter uma política criminal bem definida, coisa que não conseguimos ainda. Então, eu criei ali um grupo de estudo, foi uma das primeiras medidas que nós fizemos, promotores e procuradores, até para aproximar o promotor com o procurador. Me lembro do Dr. Cabral na reunião. O Dr. Cabral falou algo importantíssimo, dizendo o seguinte, olha, o promotor de justiça, como titular da ação penal pública, ele pode ditar os rumos do sistema prisional, do sistema penal como um todo. E é a mais pura verdade. Agora, o Ministério Público não quer pensar em conjunto, né? Tem uma dificuldade no Ministério Público em criar política de atuação por causa de uma confusão com a liberdade de atuação do promotor. Como é que fala? É o princípio da dependência funcional. Isso é um problema, nós precisamos debater mais isso na nossa instituição, né? Você não consegue, eu queria fazer, por exemplo, como cheguei a fazer na corregedoria, vou dizer mais à frente. Fazer, por exemplo, um ano, nós vamos eleger o combate ao homicídio. Eu nunca me conformei sem promotor do júri, que a maioria dos mandados de prisão, o réu já julgado, condenado, e a polícia não vai cumprir o mandado de prisão, né? O meu irmão falou que trabalha na construção civil, falou, tem o fulano que ele foi condenado e nunca foi cumprir pena, né? Eu estou com ele lá, o que você acha? Falei, mas é assim mesmo, é. E o sujeito foi condenado para o júri, né? E a verdade é essa, às vezes o criminoso habitual, o homicida ocasional, perdão, a polícia não tem interesse de prender, porque ele não causa maiores problemas. Ele teve um problema ali com o vizinho, com a esposa, então ele não é um criminoso que continua a praticar crime, né? Então eles não cumprem simplesmente, mas agora é um absurdo, porque se trata o reflexo negativo que isso traz para a sociedade é muito grande, porque os vizinhos sabem que ele praticou o crime, leram no jornal que ele foi condenado e viram que ele nunca foi preso, né? Então eu queria fazer uma gestão nesse sentido, fazer um ano, vamos cuidar do homicídio. Aí, tudo que a gente pensar sobre o homicídio ia prevalecer para os anos seguintes. No ano seguinte, nós íamos, agora vamos combater o tráfico de droga. O que a gente precisa melhorar? Eleger cada ano um tema diferente. E nunca consegui isso no tempo que eu fiquei lá, não conseguimos desenvolver isso. E mais do que nunca, o Ministério Público, Direito Penal hoje passa por uma transformação muito grande, com o juiz sendo protagonista até para a definição do tipo penal, né? O combate aos crimes que atinge bens jurídicos universais, bens jurídicos que interessa a sociedade como um todo, como ordem econômica, meio ambiente. Geralmente os tipos penais eles não definem a conduta. E isso vai ser um problema, que o judiciário vai assumir essa função legislador e definir o que é o tipo penal. E os promotores tinham que ter uma visão mais ordenada, uma atuação mais conjunta, né? Mas Nesse dentro dessa sentido. Preocupação com a questão da execução da pena, o senhor integrou também em 2002 um grupo de trabalho criado para definir critérios objetivos para a liberação de vagas no sistema penitenciário e logo depois uma participação também no Conselho Penitenciário do Estado de Minas Gerais. Foi. E alguma coisa que o senhor queira relatar a respeito dessa participação? A execução penal, ela depende muito do trabalho do Ministério Público. O Ministério Público pode fazer muito pela execução penal. Tanto que eu queria adiantar isso que eu fiz na corregedoria em 2007,
foi estabelecer, né, uma especial atenção nas correições ordinárias sobre a visita penitenciária. E teve resultado positivo naquela época, porque foi uma maneira de incentivar o promotor a visitar o estabelecimento prisional, que é uma tarefa, né, prevista na LEP. O Ministério Público é um órgão visitador, tem esse dever de visitar a cadeia e tomar efetivamente providência em favor do sentenciado. Agora, é uma loucura, né? Agora eu estou também, nesse momento, agora integro o Conselho Penitenciário e Política Criminal do Estado. E as políticas vão se modificando, mas sem um ganho concreto, né? Uma evolução concreta. Porque não é fácil mesmo trabalhar com o preso. Não é, você cria mais vagas e aumenta a criminalidade, tem o superávit ainda, o déficit, perdão, ainda é grande de número de vagas, né? Então é um trabalho que você tem que ter vocação para exercer, né? Bem, nós agora gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre uma questão que é sempre polêmica. A eleição do chefe do Ministério Público. Na verdade, são duas posições distintas. Distintas. Uma lista tríplice ou uma eleição direta? Olha, essa é uma crítica que eu faço, que nós temos que refletir sobre ela, mas não ao eventual ocupante do cargo. Claro. Porque se eu fosse procurador-geral da Justiça hoje, eu estaria em maus lençóis também. Não é fácil ser procurador-geral. Você precisa satisfazer os anseios da classe, para isso você precisa de contar com o governador, ao mesmo tempo você vai ter que atuar contra o governador. É um processo tem que ter uma sensibilidade, uma perspicácia muito grande. Não é simples esse papel. Agora, o modelo para mim é que está errado, porque a eleição direta ia permitir a maior liberdade para o procurador-geral em sua relação com o governador do Estado. Me preocupa, de um modo geral, que a instituição nós crescemos no sentido de transformarmos o Ministério Público na Secretaria de Estado, né? Então, eu não gosto particularmente de algum dessas questões de o tratamento como é feito hoje com os governadores. Eu não gosto dessa ideia da polícia militar estar dentro do Ministério Público, né, para fazer um trabalho de acompanhamento do procurador-geral, de estrutura. Isso não é papel nosso. A polícia militar sabe tudo do Ministério Público hoje. A gente tem que criar um corpo policial, se precisarmos do policial, que vamos criar dentro do nosso projeto, dentro da nossa estrutura, né? Criar os cargos adequados para essa função, né? Isso, eu acho que é uma intromissão absolutamente negativa para a instituição. O Ministério Público hoje a Polícia Militar tem total informação sobre todos nós, em face da sua atuação, sua presença mesmo física. O trabalho deles é esse mesmo, trabalho de inteligência, mas tem que ser do Ministério Público, né? Eu acho que o Ministério Público tem que ser completamente independente do Estado. Essa é a minha posição hoje, que eu acho que nós vamos fazer muito progresso em relação a isso. Mas hoje, ser procurador-geral, você tem dificuldades. Para atender a nossa classe não é paciente com o procurador-geral, nós não temos a união necessária na hora de, se tiver que sofrer, por exemplo, cortes em vencimento, uma retaliação do governo do Estado pela ação do procurador-geral, nós temos que apoiar o procurador-geral quando ele tiver um embate com o governador, né? Nós temos visto as questões sérias, principais, que nós não, a sociedade percebe isso, né? A sociedade percebe um Ministério Público tolerante para alguns casos, né, que envolvam assuntos de interesse do governo, né? E nós temos que estar do lado dos movimentos sociais. O Ministério Público tem que defender os movimentos sociais, né? Com relação à Associação Mineira do Ministério Público. A associação era muito mais importante do que o papel dela hoje, né? Porque, de certo modo, a Procuradoria foi assumindo, né, essas questões da luta pela melhoria das condições de trabalho dos promotores. Mas quem realmente deu condições para que a Constituição de 88 surgisse foram os trabalhos das associações de Ministério Público, né? E hoje essa paridade com a magistratura, tudo isso devemos a ele, né? O trabalho dos promotores que atuaram na associação. Eu tenho muita saudade da meu início da carreira, que a associação era um clube de promotores mesmo.
Então, sábado, domingo, você ia à associação, você ia encontrar uma boa parcela dos promotores ali. Nós éramos muito mais unidos, né? Fizemos greve, né? Eu fiz greve como promotor em Valadares, né? E a gente vinha aqui para Belo Horizonte discutir as questões da greve. E no fim de semana que eu estava aqui, ela encontrava todos, ficava sabendo de tudo que se passava. Então, hoje você não consegue. Isso eu lamento, né? Que em termos de associativo, nós temos muito mais uma divisão, né, de grupo, não tem essa alegria, não, desse encontro, né? A associação perdeu um pouco o glamour dela. Agora, no aspecto social, continua na área de saúde, né, o ponto, acho, principal dela, mas que ainda é, sem dúvida nenhuma, fundamental para a gente. De fato, em matéria de saúde, o plano de saúde da associação, É espetacular. quero crer que seja um dos ou o melhor do Brasil. Impressionante. Bom, chegou a hora de nós mudarmos um pouco aqui a dinâmica, não é? Vamos entrar agora na corregedoria. Como é que surgiu a ideia de disputar o cargo de corregedor? Olha, esse foi um processo que foi um pouco de surpresa, né? Que havia ali, o cargo de corregedor te traz um desgaste natural muito grande, né? E o doutor Manuel Divino, que era o corregedor que disputou a reeleição comigo, na verdade era o primeiro mandato dele, mas ele tinha uma história de quase uma década, né, dentro da corregedoria, e com conquistas realmente muito significativas, né? Uhum. Com processo criativo, consolidação dos atos de corregedoria, que é um instrumento que foi essencial para a gente trabalhar. Mas o desgaste dele já estava grande entre o colégio de procuradores, né? Então havia um movimento para lançar um outro candidato. Um grupo de procuradores me procurou e falou assim: olha, você tem interesse? Eu falei: eu tenho interesse? Como eu tenho interesse? Não, o Canedo já falou que é o seu nome. Eu falei: aí que eu comecei a pensar sobre a possibilidade de disputar e vi que poderia dar uma contribuição para a corregedoria, porque exatamente é um órgão que é sempre importante também a mudança, né? Eu gostaria que fizesse um comentário, dentro das suas duas gestões, comentário sobre a sua equipe de trabalho. Talvez o melhor da corregedoria seja a equipe de trabalho, né? Porque isso dá uma saudade tremenda, né? Graças a Deus, eu tive muita felicidade em escolher os subcorregedores e os assessores, né? Nos dois períodos, eu trouxe até vou citar aqui o nome dele para registrar, mas eu vou ter que ler porque teve muitas mudanças, né? Agora, eu percebi aqui no meu relatório que eu fiz, eu vou até corrigir que agora, que o Mário Drummond não constou aqui, ele teve uma colaboração importantíssima. Não sei por que nós pulando, mas fica meu registro aqui, mas aqui no relatório oficial, ele não constou o nome do doutor Mário Drummond. E que foi o primeiro subcorregedor, né? Fez a transição com a equipe anterior, e ele que foi muito importante, inclusive nos primeiros dias, né? Dentro da corregedoria. Mas então, o doutor Antônio Zé Leal, que participou durante todo o período, o Carlos Eduardo Mafra Cavalcante, pontinovense como eu, né? A Aida Fernanda Lisboa, o Olinto Salgado de Paiva, a Maria Conceição, o Luiz Antônio Pereira Ricardo, Elba Rondino, Antônio Sérgio, Adélia Lage de Oliveira, o Marco Túlio, que deixa uma saudade imensa também com a gente, o Antônio Dias Maia, o Geraldo Flávio Vasques e o Paulo Calmon Nogueira, né? Foram os subcorregedores, todos eles, a seu modo, emprestaram a sua experiência, né? Eram sempre as decisões mais difíceis, eu me aconselhava com eles, uns mais próximos, outros um pouco mais distantes, mas todos eram, em cada questão mais afeitas a eles, eram ouvidos, né?
e deram, sim, com muita firmeza a sua contribuição, eram quem fazia as correições, né? Tiveram um trato muito entrosado também com os assessores. Então, isso foi muito gratificante trabalhar com cada um deles, né? Os assessores, Horacélia Beatriz Gomes dos Santos, ficou até os 2 períodos, 2 mandados, a Célia. O Renato Frois, também nos 2 períodos. A Janaína, que saiu só para ter filho, né? No final já do 2º mandato. O Jairo, que acabou se transformando numa liderança do Ministério Público, ele estava no início da carreira dele. O Franklin, que estava comigo no Calcrim, então foi o primeiro a receber o convite pelo trabalho que nós exercemos lá. O Zé Renato, o João Medeiros, o Giovanni e a Nívia, né? Todos também muito abnegados. Foi uma equipe assim, maravilhosa, viu, Dr. Cabral? Isso eu tenho muita saudade mesmo, ambiente bom. Muito bom, né? Era bastante difícil o trabalho na corregedoria, pesado, mas tudo ficava suave com essa turma. E, sem dúvida nenhuma, os servidores, né? Alguns da Altiza aposentou recentemente, ficou 20 anos na corregedoria. Tem funcionários ali que têm uma história dentro da instituição e que precisam ser valorizados mesmo, e lembrados, né? E as condições de trabalho na época do órgão, a questão da estrutura física? Na época em que eu assumia, a corregedoria dividia o 10º andar com o centro de estudos. E já era um grande feito, né, Dr. Cabral? Já era um grande progresso. Só que com a aquisição da 2ª torre, pensamos que seria importante que a corregedoria assumisse o andar inteiro. Era a oportunidade de assumir o andar inteiro. Quando o procurador-geral, já era o Dr. Jarbas, nos procurou para querer ampliar também o centro de estudos, enfim, convidar para sair, houve um receio, fiquei muito... não foi uma decisão fácil, porque você fala, bom, aqui está um prédio principal da administração. A corregedoria da administração, nós analisamos tudo isso, né? Nós discutimos isso também, o Antônio Sérgio participou. Mas como ficou no 11º andar, que era o último do Campomias, simbolicamente eu achei interessante também, né? Um prédio, o último andar para a Procuradoria-Geral, o outro prédio, o último andar para a Corregedoria, que mostra até uma certa, dá uma ideia até, né, de a simetria entre os dois. A simetria e, ao mesmo tempo, a independência também do Procurador-Geral, né? Então, isso, simbolicamente, foi que decidimos, foi decisivo para a gente, para aceitar essa mudança, além, evidentemente, da melhora, né? Os assessores passaram a contar com gabinete individual, tem sala de reuniões mais adequada, os registros, os funcionários tinham que disputar espaço com os arquivos ali, entende? Então, isso melhorou muito a situação dos servidores da corregedoria, e foi também, esse é uma das conquistas que nós gostamos de realçar, né, na época que marcou, né, nossa gestão, a mudança, que sempre é difícil, né? Tivemos que passar para o andar provisório, depois levar todos os arquivos para cima, mas superamos também com tranquilidade, com o apoio da Procuradoria-Geral, né? E acho que foi uma boa mudança, e fiquei feliz essa semana de perceber como aquele espaço agora ficou realmente adequado para as funções da corregedoria. Fizeram a reinauguração da corregedoria, porque era um banco, né? Então nós fomos lá, foi meio assim adaptado. Agora fizeram uma reforma com as divisórias mais bem distribuídas, né? Ficou uma sede muito imponente e importante. Quais foram os desafios enfrentados na corregedoria, as dificuldades? Na área, nós tivemos alguns desafios, né? Na área em questão da orientação, era um movimento que procurava racionalizar a atividade do Ministério Público no processo civil. Então, nós estamos naquela transição do promotor, qual o papel, qual a função do promotor dentro do processo civil. E eu, particularmente, fiquei muito dividido com esse assunto, porque havia manifestação dos promotores que atuavam, e aqui está o doutor Antônio Sérgio, que quem em Minas Gerais idealizou foi o autor, né, principal foi um dos principais defensores dessa racionalização no processo civil. A outra turma de procuradores mais conservadores falaram, nós não podemos perder espaço, e isso
realmente era um argumento que me deixava preocupado, né, para a Corregedoria assumir essa função. E aí que eu estou tentando até explicar, fiquei feliz, porque depois acabou sendo até encampado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nós fomos pioneiros nisso. Né? O outro, aí é mais particular do Cabral. O problema, né? Era uma questão também foi a época que eu estava na Corregedoria que a primeira decisão do Supremo, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos, que proibia a progressão de regime. Né? E esse é um parecer que eu já dava parecer nesse sentido há muito tempo. Eu assumi essa posição nos pareceres, inclusive. Quando o Supremo finalmente, tem 10 anos essa discussão, a lei tinha 10 anos já de vigência, quando veio essa decisão, um grupo de procuradores criminais, capitaneados pelo Dr. Secom, né, foi até a Corregedoria e falou assim: nós queremos, eu solto um aviso para que os promotores insistam no recurso para que a gente tenha instrumento para levar isso novamente, questionar no Supremo, que não era uma decisão vinculante. Uhum. E nós queremos continuar discutindo, apesar esse voto não foi 5-4, me parece, no Supremo, nós temos que reverter isso e tal. Só que era contra o que eu pensava, né? E aí veio aquela angústia, falar assim: poxa, eu estou saudando a decisão do Supremo, vou ter que colocar um aviso. E conversei com a assessoria, conversei com os subprocuradores e chegamos à conclusão que o cargo é da instituição, não posso ter... Isso foi uma decisão interessante. Convicção pessoal não pode prevalecer sobre o interesse da instituição. Se a maioria dos procuradores criminais, e eles estavam bem representados ali, foi pelo SECOM, né, que lutou muito por isso, eu tinha que fazer o ato. Né? Falei, então tá certo. Aí soltou um aviso pedindo aos promotores que, apesar da decisão do Supremo, ainda não era definitiva e que eles insistissem com os recursos e tal. Imediatamente, no dia seguinte, saiu publicado, a desembargadora Jane Silva me liga: vem cá, mas nós estamos nessa luta aí há 10 anos e você solta um aviso desse e tal, que era, né, outra também que pensava como eu, né, num processo mais que via ali uma perturbação da execução penal, a proibição da progressão de regime. E até hoje ela não perdoa também. Toda hora ela lembra desse assunto. Né? Mas o cargo é institucional, não é? Você não pode, né, colocar a sua crença ponto de vista pessoal. Às vezes você tem que ceder. Né? Agora, em compensação, aquele ato da execução penal acho que foi muito interessante. Né? Colocamos um aviso que as correições iriam verificar especialmente a visita a penitenciários, que produziu um efeito importante. Quais as outras propostas que foram implementadas nas gestões? Bom, isso no campo ainda da administração, o grande desafio, né, até da entrevista aqui antes, eu falei alguma coisa que eu queria que fosse lembrado da minha gestão foi exatamente o relatório mensal de atividades, né, que veio substituir o relatório anual, que era responsável, onde o promotor ali indicava a sua produtividade no ano, e a estatística semestral, que era o mapa estatístico semestral, que eram feitos de maneira física. Né? Então, essa é uma dificuldade, eu lembro, quando o promotor tinha uma agenda que eu ia anotando ali, né? Cada denúncia, etc. Na mão. Para o final do ano, eu tinha que pegar no prazo, no semestre, no final do ano, anotar tudo, e corria o risco de você perder algum dado, porque você pode estar de férias, licença, você perde o dado. Não era o número exato, né? E, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante para a Corregedoria. A estatística é fundamental para a instituição, né? Você criar um plano de atuação e etc. Então, o desafio foi muito grande, porque foi uma novidade. Claro que, mais uma vez, por que não fizeram isso antes? Porque não tinha ainda o Siscor. Né? Foi durante o meu período que a Procuradoria conseguiu que toda a promotoria estivesse com o computador e a internet. Né? Isso que propiciou a mudança. Mas, de qualquer maneira, o desafio não foi menor, porque foi uma discussão, rapaz, os promotores não aceitaram isso no primeiro momento, porque você tinha que fazer um relatório que era anual, passou a ser mensal. Então, nós enfrentamos muita resistência,
E aqui tem que louvar também o mérito imorredor da gestão do Dr. Manuel Divino, que era já o criativo, já era uma inovação importante, né, no sistema de computador que era possível para aquela época. Agora, esse outro veio trazer dados mais concretos, mas a implementação foi muito difícil. Quer dizer, nós tivemos, eu lendo o trabalho que foi fazer os formulários, né, como é que trabalham com o pessoal da informática, depois nós encaminhamos um técnico da informática para explicar aos promotores como é que ia ser feito, e chegou um momento de medo, né? Dá um medo, falei, se o negócio não der certo, nós vamos ficar sem estatística nenhuma. Era uma apreensão, nós passamos um ano ali realmente com uma ansiedade muito grande, esperando o retorno, né? Como é que seria. E ainda na minha gestão podemos ver que mais de 90% já tinham aderido, e isso virou hoje uma coisa corriqueira, rotineira, ainda mais que todo promotoria já tem um servidor. Tem o SRU também, que foi logo em seguida, né? Que foi uma conquista muito grande também, institucional, que é o controle dos inquéritos civis. E possibilitou fazer as correições a partir dos dados mensais. Então, começou-se a fazer correição em, por que essa promotoria aqui do lado tem X inquéritos civis e essa aqui não tem nenhum? Olha como é que é importante. O que está acontecendo? E uma outra parte da corregedoria, das correições interessante, era checar os dados lançados no relatório mensal com as informações que a corregedoria tinha. Vamos ver, esses processos que o senhor lançou aqui, aí os promotores começaram a ter nas correições, bem lembrado, com os dados estatísticos. Né? Não, eu lancei aqui, mas nas correições a corregedoria passou a um determinado momento da correição, a gente, o senhor informou que fez X alegações finais, quais foram os processos? Para checar um dado com o outro. Foi muito interessante. Bem lembrado. Eu gostaria agora de levantar uma questão, a questão da a atividade de fiscalização feita pela corregedoria em decorrência do Plano Geral de Atuação. Porque aí nós voltamos naquele mesmo sistema anterior. A dificuldade de pensar em conjunto. Em decorrência, também, ou certamente, do princípio da independência funcional. Agora, eu sempre entendi que esse princípio de independência funcional não é absoluto, é relativo, porque fica inerente às metas institucionais. Se você tem um pensamento contrário às metas institucionais, pergunta-se, isso é válido? Esse é o caminho do Ministério Público? Ora, então nós temos um plano geral de atuações. Agora, com esse plano geral de atuações, comente então a atividade de fiscalização efetuada pela corregedoria. Olha, nós fomos muito criticados, né? Uma época que fomos mal compreendidos, em primeiro lugar, até por força da maneira como o colega de uma coordenação cobrou dos demais promotores a aplicação do Plano Geral de Atuação. A corregedoria seria, assim, de maneira subsidiária, e acompanhar se o promotor está cumprindo, né, a proposta que foi pensada e discutida pela administração superior, para elaborar o Plano Geral de Atuação. Então, a maneira como eles foram cobrados, gerou um problema para a corregedoria e todos, de uma maneira geral, uma resistência muito grande ao Plano Geral de Atuação. Então, dentro da correição, o promotor falava assim, olha, não, na nossa comarca o objetivo principal é esse, estou atacando essa esfera, assim, não perdeu a validade, praticamente, o Plano Geral de Atuação. Não havia todo um trabalho, depois foi ao zero. E agora tem outro movimento aí que eu já estava fora da corregedoria, né? Nós não conseguimos implementar essa política institucional de atuação. Né? Se o senhor Antônio Sérgio quiser implementar aí, que você fazia as correições de maneira mais próxima. Na época, foram realizadas reuniões com todos os centros de apoio. Então, a gente tinha um plano geral aprovado pela Câmara de Procuradores, né, elaborado com consulta. Então, nós pegávamos cada área e reuníamos com os coordenadores. Exemplo, no patrimônio público, combater as contratações sem concurso. Então, conversava primeiro com os coordenadores, o que foi feito disso? Foi remetido material para o promotor, remitir isso, aquilo. Então, havia uma cobrança dos coordenadores. Aí, nas correições, um outro item da correição era a respeito do plano geral.
Então a gente chegava, existia um impresso próprio, ó, sobre a área do patrimônio público. O que foi feito? O promotor, eu fiz isso, fiz aquilo. Não fiz porque o CAU não me mandou o material. Aí a corregedoria, depois, como resultado da correição, cobrava isso do coordenador. Então houve vamos dizer, uma cobrança da corregedoria do cumprimento do plano, mais nada. E muitas vezes auxiliando o promotor nisso, já que se a providência dependia de algum outro órgão do Ministério Público, a própria corregedoria oficiava para tentar facilitar. Mas houve foi logo uma resistência e logo depois começou uma campanha eleitoral já para o procurador-geral. Exatamente. Isso virou uma bandeira uma coisa de eleição. Assim, de campanha. Não pode ser. Acho que a procuradoria tem que dar uns meios. Os meios estavam dados. O promotor recebia o material do centro de apoio e muitas vezes não atuava. Na realidade, o objetivo ali do doutor Antônio de Pádua, da ideia toda da corregedoria, era tirar o plano geral do papel. E com resultados concretos, né? Na maioria dos casos... Mas, de fato, a eleição, você lembrou bem, a eleição desvirtuar, aí que desvirtuou mesmo a ideia. Aí eles mudaram o sistema. E isso a gente enfrentou depois. Eu me lembro, na época, em Câmara de Procuradores, em aprovar um novo plano. Um ano posterior, eu falei assim, não, mas peraí, mas e o ano anterior? O que foi feito do ano anterior? O que está pendente? Será que a gente não tem que ainda acabar aquilo para começar essa outra meta? Então tinha essa discussão. E esse trabalho foi assim, inovador e muito importante, né? Tanto que até hoje não chegou no modelo, isso foi em 2004, né? Já vão quase 8 anos. Tem chegaram modelo. num modelo em que a gente pode afirmar, olha, está cumprindo o plano, não está, falta meta tal. Ainda está meio... Nós tivemos retrocesso nessa parte, tivemos retrocesso. Deixa eu aproveitar a oportunidade. Mas isso não seria, então, objeto que teria que existir do CEAF, toda vez que ingressassem novos promotores, doutrinários sobre a necessidade de um trabalho conjunto, único, para as metas serem alcançadas. Se não se pode fazer com os atuais, pega a turma nova. Você acha que poderia funcionar? Agora tem uma outra... tem um plano de atuação agora, mas que envolveu a classe inteira. Né? Agora, isso foi um gasto. Então, imagino que você tem que colocar em atuação. Acho que é possível, né? Mas eu acho que nós devemos sempre voltar à discussão, porque esse assunto está incomodando, então precisa ser debatido, né? Qual que é a diferença de projeto institucional e liberdade de atuação do promotor de justiça? Eu acho que há uma má compreensão dessa garantia que é fundamental. Ninguém quer relativizar essa garantia. O promotor tem independência funcional. Agora, isso não quer dizer que ele não possa participar, né, do projeto maior de atuação que envolva os outros colegas, né? E nós temos experiências importantes, por exemplo, na bacia, né, hidrográfica de Minas, nós temos um reconhecimento até a nível internacional de trabalho conjunto, bem sucedido, uma experiência que nós temos aqui dentro de Minas Gerais, que deu certo na área do meio ambiente, vem dando certo, né? E por que não expandir, por exemplo, para a execução penal, para a atuação na área criminal como um todo, em outras áreas de atuação também do Ministério Público menor, que é fundamental. Então, nós temos que abraçar essas grandes causas e o caminho é o envolvimento a um projeto comum, né, dos demais, entre todos os promotores. Agora, e da questão da correcional, nós vamos ficar passando batido. Vamos entrar nisso agora na atividade de fiscalização. Fiscalização. Essa eu vou fazer umas críticas também, não tem jeito. Essa atividade de fiscalização da corregedoria, se os instrumentos são adequados, se a corregedoria vê resultado dos trabalhos realizados. A minha experiência aqui foi o seguinte: nós fizemos um trabalho técnico, experiência para sermos técnicos, né? Então, o corregedor tinha uma ideia, a corregedoria tinha uma ideia de surgiu um evento, tem um fundamento aqui a notícia do desvio funcional, vamos instaurar o PDA, o colega se defende e aplica ou não a pena. Então, a primeira dificuldade, os lapsos, a falta de marco interruptivo da prescrição. Isso já é um desestímulo para o corregedor, ainda mais hoje com a cobrança que fez maior do Conselho Nacional, da Corregedoria Geral Nacional do Ministério Público, né? Nós temos que resolver isso. Nós fizemos, então, um projeto de lei. Um dos pontos principais era esse,
E até o doutor Antônio Sérgio também encaminhou uma proposta de resolução da Câmara para se limitando a 90 dias, né? Acho que foi uma conquista importante também, o julgamento dos recursos contra decisões de processo administrativo funcional. Então, essa é a primeira situação. Aí eu tenho uma experiência, como o Ministério Público nosso é rico, né? Das maiores experiências, né? Como corregedor, foi de um colega da capital, chegou uma representação contra ele, porque num dia de expediente, ele não foi encontrado no fórum, a parte queria conversar com ele, ele não estava lá, e eles fizeram a representação. Então eu mandei, como de praxe, instauramos o expediente, pedimos que ele se justificasse, e ele foi até o gabinete do procurador-corregedor e falou assim, olha, eu estava numa atividade privada, estava fazendo um curso e, de fato, eu errei. Então, eu quero que o senhor aplique logo a sanção, porque o meu prazo de reabilitação corra mais rápido. Isso é uma mancha que eu vou ter na minha carreira, mas eu vou superar isso. Eu errei mesmo, não tenho que defender, não. Foi o único caso, né? Porque acontece isso na nossa vida. 20 anos 10 de carreira, 30, alguns chegam, né? Não te autoriza a fazer um desvio. Então, a corregedoria tem que atuar. Isso que muitos colegas, às vezes, não entendem, né? Tem uma atuação brilhante no Ministério Público. Se nós permitirmos uma arbitrariedade do promotor, serão 1000 arbitrariedades que nós vamos ter. Então, o bom trabalho não significa que ele possa falhar uma única vez, né? Agora, esse exemplo promotor, ele ganhou realmente eu tenho admiração por ele. Foi o único caso, né? E aí fizemos a sindicância rapidamente também, aplicou-se a advertência e ele superou isso, já passou. Não recorreu. Não, porque se recorre da prescrição. Bastaria ele recorrer para ter a prescrição. É. Entendeu? Eu não precisava, Hoje, né? A verdade era essa, para a pena de qualquer porque não tem marco interruptivo, né? uhum. Então ele não seria, não sofreria sanção administrativa, mas ele falou, não, eu errei mesmo, não vai acontecer de novo e tal, e assumiu a posição dele, né? Agora, nesse aspecto, então, começa por aí. E, por outro lado, a falta de apoio com o Conselho é muito grande. Eu falei, quem não passou para a corregedoria e não sabe qual é o trabalho da corregedoria, tem uma tendência até natural de ser um pouco corporativista, né? Porque, na verdade, os grandes processos administrativos, e vamos deixar claro que são raríssimos, né? São poucos, são absolutamente exceção, mas são processos graves. Nós temos que dar o exemplo, né? O Ministério Público não pode conviver com determinados desvios de conduta, né? Não é julgando o colega, julgando o fato praticado pelo colega, né? Que pode ser um momento da vida dele, um momento de dificuldade, um erro, mas você tem que aplicar a sanção administrativa. E isso não é bem compreendido no Conselho, envolve outras situações, um desgaste tremendo, né? E aí eu hoje mudaria um pouco a minha atuação, que eu iniciei falando que era voltado mais para a técnica, e eu não usei, deveria ter utilizado mais a função simbólica do corregedor. Acho que funciona mais nesse campo. Porque ficar só no processo não gerou o efeito desejado, né? Gostaria agora de falar sobre o acompanhamento do estágio probatório. Qual a sua visão sobre o estágio probatório? Quais as mudanças da resolução do CSMP número 90, de dezembro de 2003? Isso. Essa foi a famosa inspeção, né? A inspeção sem aviso prévio, que o Renato resolveu colocar em prática, né? Falei, não, nós temos... Gente, pensamos também sobre esse assunto, porque é uma indelicadeza, né? Você chegar na corregedoria, por marca de sobressalto, mas isso funcionou bem, viu, doutor Camarão? Foi uma coisa... A equipe, do estágio probatório, a equipe chegava, né? E nós vamos fazer a inspeção com base na resolução, autoriza e tal, e tinha um impacto muito grande, né? Os promotores que estavam em estágio probatório ficavam assim, conversando entre eles, sabendo onde que a corregedoria já passou, onde que ela pode vir, né? Mas isso era um perigo para eles, porque chegar na Comarca não estivesse no fórum, né? Se eles não estivessem trabalhando, no horário de trabalho, enfim. E teve uma resposta positiva. O trabalho hoje, né, do acompanhamento do estágio probatório, ele
é feito muito mais por via, como o Serginho adiantou aqui, via eletrônica, né? Com o mapa mensal, com os dados que nós alcançamos com o serviço, o SRU. Então, quando você faz uma inspeção, você já sabe o que você vai encontrar, mais ou menos, né? E nós contamos também, durante o estágio preparatório, com o CEAF, né? Uma parceria muito interessante também. Encaminhamos muitos promotores, muitos não, mas era praxe, né? Promotor que tinha alguma dificuldade, desde o português, que não é demérito algum também, que nossa língua ela não é fácil, né? Nós todos precisamos aprimorar o português, e até questões técnicas, né? Isso foi um recurso que nós utilizamos quando detectávamos ali um problema, né? Na atuação do técnico, né? Técnica do promotor de justiça. E tem recurso, então, para salvar, né? Para que ele possa fazer um estágio mais tranquilo, né? Que corresponda de maneira mais próxima do que a instituição espera do promotor de justiça. Além disso, dessa resolução, nós fizemos também um trabalho pela primeira vez, se não me engano, de fazer um evento só para os promotores em estágio preparatório. Reunimos todos. Então, teve uma palestra aqui de júri, né, que veio o Edilson Mogenot. Então, todos os promotores em estadeiros que tinham acabado de ingressar na carreira, até que já estavam terminando o estágio preparatório, isso foi uma experiência também que foi positiva. Fizemos um júri simulado com o Giovanni e mais um outro promotor que estava começando a carreira, e eles puderam conviver, então, o promotor que estava no primeiro ano do estágio com o que estava no segundo, no terceiro, né? Foi uma novidade nossa também. E a relação também ao mapa, né? Nós desenvolvemos também um termo de correição específico. A questão do estágio. Ainda dentro dessa questão do estágio, eu queria que você... A CACO também da assessoria, né? Mais uma vez. Que se comentasse alguma coisa a respeito daquele curso de preparação do promotor, especialmente com a corregedoria. A corregedoria vem participando ativamente, né, na proposta dele, quando o promotor ingressa na carreira, para ele tomar ciência, né? Qual é o papel da corregedoria, quais são os compromissos que ele tem durante o estágio probatório, como ele deve elaborar o relatório trimestral de atividades. Então, esse primeiro contato é muito salutar para o promotor ter a exata compreensão do que ele precisa informar para a corregedoria para propiciar, né, o exame do estágio probatório. Agora, existe uma defasagem por conta da nossa lei, que é outro problema, em relação ao número de assessores, que dificulta esse trabalho. Né? Porque 5 assessores para analisar, nós chegamos a ter quase 200 promotores em estágio probatório. Com 5 assessores, é uma limitação legal, né, do número de assessoria. Então, nós fizemos uma reestruturação do quadro pessoal, com funcionários com formação superior em português, em direito, exatamente para suprir um pouco essa dificuldade, né? Eu não sei como a corregedoria está trabalhando com 5 assessores até hoje, né? Com a dimensão que está o Ministério Público hoje. E uma outra questão, que quando estava na corregedoria, eu não tentei abordar, mas não tive como avançar nesse tema, então me sinto mais à vontade agora, porque quando eu estava no cargo, poderia parecer que eu estava querendo para aquela gestão. E não é, que um assunto precisa, claro, discutir, que é a corregedoria assumir também a fiscalização dos servidores, que hoje o quadro do Ministério Público é considerável número de servidores, os problemas entre servidores e membros também estão ocorrendo com maior frequência, já existiam algumas situações quando eu estava na corregedoria, e acredito que hoje devem ter mais, né? Doutor Cabral, e essa questão merece uma reflexão mesmo. Porque imagina um servidor, muitas vezes, ele vai ficar na comarca 20 anos. O promotor fica transitoriamente. Ele pode conduzir a promotoria. Né? Eu acho certamente ele vai ser interlocutor grande. Se for, é muito bom para o Ministério Público, mas se tiver mal intencionado, também é ruim também. Se não existe, seria a hora do colégio, da Câmara de Procuradores, a guisa de colaboração, apresentar já pronto um projeto de lei tratando da questão, para que, inserida na lei do Ministério Público, a Assembleia vote. Desculpe ter... Perfeito.
essas questões de corregedoria, quando você está no exercício da função, parece que você está querendo fazer para você. Então, nós temos mais liberdade. Os ex-corregedores podem ter uma função importante também nessa hora agora, né, de apoio ao atual corregedor e levantar essa ideia, né? Tanto da mudança da lei em relação ao tratamento, né, dos processos administrativos, desde a comissão até a questão da prescrição, como a partir dessa ampliação da corregedoria, para que passe a integrar também os servidores, né? Mudando de assunto agora para a questão das promoções, da questão da ferição do merecimento. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, especialmente porque a Corregedoria editou atos a respeito disso, né? Aquele processo todo de... Nossa, foi outro processo, bem lembrado de também. Notas, né, de aferição do merecimento e que, naquele período, eu lamento caminhou que hoje, num tempo, nós sabíamos que esse projeto, né, era um projeto que iria necessitar de ser aprimorado a cada ano, porque não é fácil você conceituar um promotor, né? Criar critérios objetivos de aferição de merecimento. Isso é um trabalho que nós talvez vai chegar próximo do ideal com o tempo, né? Uhum. Mas era uma preocupação que talvez, só com uma referência histórica, e eu tenho isso, que na época eu cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, que essa discussão ela vem já desde, me parece que 2000, 2001, no âmbito do Ministério Público. Dos primeiros que manifestaram a respeito do critério, inclusive que tinha um critério objetivo para a promoção, foi o doutor Cabral, enquanto membro do Conselho Superior do Ministério Público. Interessante. Ele me passou, o senhor me passou, inclusive, a ata. Eu não sei se foi Sensacional uma ata, isso. alguma coisa que o senhor tinha a respeito disso. Eu escrevi sobre isso. E isso é uma tese, inclusive, que eu defendi no 4º Congresso Nacional do Ministério Público. Bom, então já havia só uma referência histórica. E foi um trabalho, né? Tivemos trabalho ali. Primeiro era com nota, depois passou para conceito. Eu acho que é natural, no processo natural, para quem se propõe a um projeto como esse, né? Mas foi trabalhoso mesmo, né? Mas com resultado positivo. Bem ou mal, tinha um critério, né? É verdade. E o critério ele passou por fases, de acordo com as composições do Conselho. Houve época que as notas, e essa foi uma época ainda da Corregedoria, que as notas vinculavam. Então, se o conceito do promotor era A, o outro era B, necessariamente o Conselho votava no candidato A. Porque a Corregedoria fazia um trabalho analisando a ficha funcional, as comarcas, uma série de requisitos, e indicava para o Conselho que aquele era o candidato A, e o Conselho votava. Posteriormente, o Conselho abriu uma possibilidade de não seguir isso em todos os casos, mas foi objeto de decisão do Conselho Nacional, o Conselho Nacional mandou voltar e tal. E hoje a gente está numa situação ainda de estudos, a Corregedoria deve apresentar outro projeto a respeito disso, porque os conceitos agora estão gerando muito empates. Aí tem que desempatar. Vários empates. Então nós temos um critério para desempatar. Eu falei aqui da relação, né, uma crítica assim, à posição do Conselho, na questão do julgamento dos processos administrativos, mas tem que falar o outro lado também. O Conselho, tanto o Conselho como a Câmara e a Procuradoria-Geral, sempre apoiaram as atividades da Corregedoria, né? Nosso mandato também. Então, eu lembro, em relação à Câmara, pediu foi também marcante aquele trabalho nosso em Juiz de Fora, porque havia uma disputa, uma discussão muito grande sobre a distribuição do serviço em Juiz de Fora. E a CAM pediu que a Corregedoria fizesse uma inspeção extraordinária para dizer, com base naqueles dados estatísticos, qual era a necessidade de da distribuição do serviço. Mas isso foi bacana. Junto com o doutor Carlos André, que era o chefe de gabinete na época, foi um trabalho também que nós estudamos cada promotoria, pegamos dados estatísticos, para adequar, né, a proposta do pessoal de Juiz de Fora para chegar a um denominador comum. Mas teve que ter muita conversa, muita habilidade da Procuradoria, mas prestigiando as informações da Corregedoria. O Conselho é a mesma coisa nessa questão do merecimento, né? Uhum. Isso foi muito positivo, foi muito gratificante também. Era trabalhoso, mas gratificante. Eu queria que houvesse feito um comentário sobre a implantação em 2004, 2005, do novo Programa de Gerenciamento de Informações
correcionais que substituiu o sistema de gerenciamento denominado criativo. Criativo. O criativo, como eu falei, que é o mérito imorredouro, né, da gestão do Dr. Manuel Divino. Foi um avanço para a época. Só que o sistema do criativo não era compatível com o Siscor, que era o sistema da Procuradoria. Esse que é o dado, né? Então, você tinha um programa que funcionava só para a Corregedoria e um programa todo diferente para o Ministério Público. Nós tivemos que fazer, então, uma adaptação, né, do que era o criativo com o projeto Siscor, que era uma nova iniciativa, um novo instrumento, né, que a Procuradoria colocava à disposição aqui do Ministério Público de Minas Gerais. E aí que surgiu, então, a possibilidade, com todas as comarcas integradas pela internet e todas com o computador funcionando, de criar o avanço, né, que foi significativo do relatório mensal das atividades do promotor. Isso para o dado estatístico é fundamental. E lá no Conselho Nacional dos Corregedores, essa é a grande meta, né? Trabalhar com estatísticas confiáveis, né? Agora, o problema da estatística é você forçar o promotor a ser produtivo. Então, o corregedor tem que ter também essa sensibilidade de verificar que nem sempre o promotor que denuncia mais tem um trabalho mais eficiente do que o que denuncia menos. Né? Ela é importante para você verificar a falta de atuação, mas, tudo bem, mas não significa que, às vezes, você pode fazer 10 denúncias mal feitas e às vezes uma denúncia você leva 10 dias para fazer, dependendo da complexidade do caso. Né? Outra dentro do campo que eu me lembrei aqui, Dr. Cabral, da orientação também, nós passamos uma fase difícil, a chamada crise da Assembleia, que é entre relacionamento do promotor com as autoridades municipais, especialmente, e os agentes políticos, né, como um todo. E, apesar de ter uma posição institucional clara, também ela não é bem compreendida, porque até a administração geral, superior do Ministério Público, ela tem que ter o contato com o político para exercer seu trabalho. Isso não quer dizer que você tenha que deixar de investigar. Né? Você tem que investigar com a autoridade. Agora, no interior, a grande crítica dos deputados, que chegou a ter um problema seríssimo de atuação nossa, porque os promotores abriam PDA indiscriminadamente, né? Sem conversar com o prefeito, sem procurar auxiliar o prefeito. O prefeito não tem estrutura, muitas vezes, em algumas comarcas, não tem material humano para trabalhar. Então, a posição do Ministério, da Corregedoria especialmente, era muito clara nesse sentido. O promotor tem que conversar com o prefeito. Mas o prefeito é corrupto, o prefeito não faz... Então, não conversa com o prefeito, isso não pode. Agora, não significa que você vai abrir, vai deixar de investigar, Você tem que identificar o problema, dar um prazo ao prefeito para resolver, se for o caso, se não for um crime já, se já tiver tipificado o crime, é evidente, que aí você denuncia. Mas no campo da improbidade, né, você tem que ter essa política, né, não de entrar no jogo do prefeito, de maneira nenhuma, mas você tem que respeitar o prefeito que foi eleito pela população. É uma liderança local. Não. Agora, isso é um momento também de grande dificuldade no Ministério Público, de aceitar essa ideia. Né? Passa por um processo de amadurecimento, né? Que nem toda ilegalidade é ato de improbidade. Né? Então, houve um trabalho grande de orientação do promotor, usar o Instituto da Recomendação, né, que é importantíssimo. Inclusive, a gente assiste isso agora, que os casos em que a recomendação foi usada e houve o descumprimento, aí sim ele acaba obtendo sucesso nas ações de improbidade, dentro daquele trabalho de orientação lá de trás da Corregedoria. Qual foi o relacionamento da Corregedoria do Ministério Público com o Conselho Nacional do Ministério Público e a Corregedoria do Conselho Nacional? Havia entre os corregedores, uma dificuldade em aceitar, né, a criação da Corregedoria Nacional. Qual seria a atribuição, né, da Corregedoria Nacional do Ministério Público? Se ela tiver
Se ela puder avocar, acaba o poder da Corregedoria Estadual. Então, essa foi uma discussão muito grande e, dentro do Conselho dos Corregedores Gerais, uma posição muito firme nossa, que eles poderiam ser, no máximo, supletiva, né? Só no caso da omissão da Corregedoria Estadual ou do Ministério Público Federal é que ela poderia, então, supletivamente, né, agir. E isso desagou agora no Conselho Nacional da Magistratura, também discute isso hoje, né? Qual que é, afinal, o papel das corregedorias e o papel da Corregedoria Nacional, né? Ela pode avocar, pode punir, né? Me parece que esse é um passo perigoso. E a Corregedoria Nacional do Ministério Público começou aceitando essa ideia. Hoje ela já é o Conselho Nacional firmou, né? E eu acho que tem uma tendência aí a também estender a situação hoje do Conselho, da Corregedoria Nacional de Justiça ao Ministério Público, né? Então, os corregedores terão uma responsabilidade maior em julgar os processos disciplinares administrativos, sob pena de ver um membro do nosso Estado ser punido em termos pela Corregedoria Nacional, né? Mas é sempre uma relação de atrito aí. E com relação ao Conselho Nacional dos Corregedores Gerais, queria que o senhor falasse sobre a decisão para a eleição, para participar da presidência do órgão. Como é que foi outra vez assim, o processo? O que acontece? No final do mandato desse primeiro ano, a Corregedora Nacional, que é do Rio Grande do Sul, impôs o nome da Corregedora Rio Grande do Norte. Praticamente foi uma imposição. Eu, evidentemente, no primeiro ano, eu acho até que a eleição do corregedor em Minas, ela não propicia a oportunidade do candidato de Minas disputar a eleição do Conselho Nacional. Porque ou ele está no final do mandato, não sabe se vai continuar, ou ele está no primeiro ano e não tem como ele... Por isso que eu estou dizendo que esse dado é que foi significativo. E os mais antigos do Conselho estavam querendo indicar um outro nome. Né? Só que ninguém tinha mandato ainda, porque qual que era a crítica? Essa corregedora ia disputar a eleição em março. A eleição do Conselho Nacional seria em dezembro, e a Corregedora do Rio Grande do Norte teria que disputar a reeleição em março. Pois é. Então, e a falta de critério, né, da presidente, enfim. E aí, acabou que eles chegaram e falaram, vai você então, pá. Uma turma dos descontentes, mais uma vez, fala, mas vai ser a primeira eleição do órgão, nunca teve uma eleição, sempre foi aclamação, apesar do estatuto ter uma regra, né? Ter uma previsão para a formação de chapa e tal. E aí eu entrei, né? Foi a primeira vez que eu disputei. Foi a primeira, acho que a única vez de disputa interna no órgão pequeno, com 20 e poucos, né, integrantes. Mas formamos uma chapa, encaminhamos as propostas e a eleição foi uma coisa triste, né? Porque isso ela marcou a reunião para o próprio estado da outra candidata. Nós levantamos, quem estava comigo nesse dia era o Marco Túlio. E nós levantamos, então, essa questão para adiar a eleição para outra data, em outro local, ou que fosse por escrito, mas foi de uma arbitrariedade a presidente, os corregedores que queriam, né, que ela fosse eleita, ela não indicou chapa, foi uma eleição completamente conturbada. Então, todos os assuntos, os corregedores, como eu tinha formado chapa, ela formou chapa na hora lá. Como eu já tinha formado a chapa, todos os assuntos do Conselho Nacional, o representante corregedor tinha direito a voto, né? Eles decidiram que naquela eleição eles não teriam direito a voto. A chapa tinha 7 votos, só 3 corregedores estavam lá, os outros 4 eram representantes. E aí foi imagina, aí foi uma discussão, foi uma briga, realmente, um momento tenso também. Eu falei, onde é que eu fui entrar nesse negócio? Né? E acontece, meu pai fazia uma cirurgia do coração, eu tive que vir embora. Quem segurou a barra lá foi o Marco Túlio, né? E à tarde eles conseguiram reverter a decisão, aceitar o voto dos representantes. Como o corregedor do Ministério Público, corregedor do Ministério Público Federal não tinha enviado o representante, mandou um fax, né? E com o voto dele, que era na nossa chapa, dava empate, né? Eles não aceitaram o fax e deram a vitória para a corregedora do Rio Grande do Norte. Então, assim, foi um desgaste muito grande, eu tive que fazer um ofício depois muito duro, né?
mais respeitoso, todo mundo com medo de ter um racha no órgão. Aí eu fui primeiro a participar da reunião seguinte, dei os parabéns para candidato, destaquei que não era nada pessoal, que se existe a possibilidade de eleição, a gente tem que saber passar por isso sem nenhum problema, né? Uhum. E então não teve aquele receio de que houvesse uma divisão do conselho, isso não ocorreu. Apesar do dia da eleição realmente ter sido um dia tenso, né? Foi um dia tenso. O que acontece? Ela perde a eleição, né? E o mandato dela, então, encerra em março. E aí assumiu o vice, né? Assumiu. E aí acho que o conselho ficou com esse débito aí em relação a essa disputa comigo, né? Quando chegou o meu 4º ano, aí eu fui quase um candidato natural, né? Em relação ao conselho, tive essa felicidade de presidir o conselho, onde eu fui muito feliz, né? Apesar desse dissabor, dessa disputa, assim, não teve nenhuma sequela, conseguimos contornar tudo. E é um ambiente realmente que você tem oportunidade de aprimorar o seu trabalho aqui diante das dificuldades. Esse é que é o principal papel do Conselho Nacional dos Corregedores, né? Cada um, quando você dá publicidade a um problema que você enfrenta, né, uma discussão, você colhe outras experiências. Às vezes o colega já participou do mesmo, né? Nós tivemos a criação da Ouvidoria do Ministério Público, em Minas Gerais, em 2007. Como era a relação entre a Corregedoria Geral e a Ouvidoria Geral do Ministério Público? Essa foi outro tema de debate, né? Intenso lá no Conselho Nacional dos Corregedores Gerais. Havia muita apreensão também, né, em relação a esse cargo, sobre a divisão de atribuições, né, para um não entrar no campo de atuação do outro. E aqui em Minas Gerais houve uma demora, não foi o primeiro estado que criou ouvidoria, não. Eu acho que o primeiro ouvidor foi o doutor Mauro Flávio, né? Acho que foi no último ano passamos um ano, né, se eu não me engano. E ainda não teve um atrito assim, em questão de funcional, não. Esse temor dos corregedores não se verificou na realidade, pelo menos aqui em Minas Gerais, né? Então, a ouvidoria, ela tem um papel importante, né, que é esse trabalho de levar o Ministério Público ao interior, de criar um acesso mais fácil ao cidadão poder fazer sua reclamação, né, fazer uma filtragem. Isso é importante para o Ministério Público, né? E com relação aos centros de apoio operacional, queria que o senhor falasse sobre a relação da Corregedoria com os centros de apoio durante as duas gestões. A grande questão, né, nós já falamos aqui, né, foi do Plano Geral de Atuação, que veio com base nas necessidades, né, do projeto dos centros de apoio. E dentro da politização desse tema, acabou não surtindo o efeito que nós todos gostaríamos, né? Agora, o centro de apoio é um instrumento facilitador do trabalho da corregedoria, porque ele já indica, né, cada área de atuação, já coloca à disposição do promotor de justiça o passo a passo da atuação dele, o que se espera dele naquela área. O que seria, então, acho que isso evita muitos questionamentos à corregedoria, que tinha esse papel, né? Na dúvida, hoje o promotor pode se dirigir à corregedoria ou diretamente ao centro de apoio. Então, de certo modo, também ele complementa, né, a atividade da corregedoria. A corregedoria conta muito com o centro de apoio, exatamente, você, em determinadas situações, vai trabalhar, né, em determinada área, vai questionar a atuação do promotor em determinada área, você vai consultar também o centro de apoio, né? E o centro de apoio conta com a corregedoria pelos dados estatísticos. Essa estatística da corregedoria é fundamental também para ver a somatória de esforços, né, dos promotores dentro de um objetivo comum. E com relação à Procuradoria Geral, quais foram as relações entre a Corregedoria e a Procuradoria? Eu destaco que a Corregedoria sempre foi solicitada, colaborou com a administração superior e vice-versa. E sempre nós precisamos também, para as nossas necessidades,
a Procuradoria esteve presente, né? Isso parece que hoje está sedimentado em Minas Gerais, né? Agora, essa questão das comissões é que eu acho que tem que ter um outro mecanismo, né? Porque o Procurador-Geral muitas vezes fica sem condições de atender na rapidez necessária a nomeação para apurar, para levar adiante o processo disciplinar administrativo. Hoje a Câmara aprovou agora recentemente, né, É. uma resolução nesse sentido, de ser obrigatório a compor as comissões de investigação. Então, e vai Dá seguindo uma instrumento ao ordem, Procurador-Geral. vai seguindo uma ordem, eu não sei se aprovou por antiguidade entre os procuradores ou os mais novos. Tornou-se irrenunciável, então. Irrenunciável. Porque o grande problema do Procurador-Geral, e isso fica muito com adjunto, né, isso fica com adjunto jurídico, é de conseguir a comissão. Hoje tem essa norma regulamentada pela Câmara. E com o doutor Carlos André, nós fizemos, né, projetos interessantes demais, sempre com consulta, né? O Toné também, como chefe de gabinete. A Corregedoria tem muito a contribuir com a Procuradoria e vice-versa. Dessas questões da necessidade do promotor naquela comarca, da necessidade da substituição, né? Isso ele deu realmente uma ênfase ao trabalho da Corregedoria, né? Porque ele passou a dirigir suas decisões com base nas estatísticas da Corregedoria, né? Então, sempre uma situação, quando vinha projeto de modificação do serviço de uma comarca do interior, nas promotorias de uma comarca, ele consultava a Corregedoria. A Corregedoria opinava. Tem uma resolução conjunta nesse sentido, de exigir formalmente o pronunciamento da Corregedoria. Isso foi importantíssimo. Isso foi interessante, para foi um ganho para a que a instituição. gente sempre acompanhou Isso nas eu achei comarcas, com as remoções ou promoções de promotor, eles faziam uma determinada alteração e o promotor novo que chegava, pegava uma promotoria, a pior daquela comarca, né? Muito desproporcional o serviço. Já era sendo assim, ouvida a Corregedoria falava, não, isso não pode. O mais antigo é muito desproporcional. Era assim uma espécie, de acordo com a antiguidade, a sua função ficaria, vamos dizer, mais leve. E ele se achava no direito promotor antigo, não, mas eu já passei por isso aí, agora eu estou na minha vez de desfrutar. Era uma coisa assim. Não é? Era uma coisa institucionalizada isso. Né? Então, ouvindo a Corregedoria consultava os dados, falava, olha, não justifica essa mudança por causa disso. Bom, aí a administração seguia. Isso foi espetacular. Foi. Com relação, voltando aqui na questão da imposição de penalidades, eu queria a sua opinião a respeito disso. O corregedor aplicando pena, o procurador-geral, o conselho. É eficaz esse sistema atual? Não é eficaz, acho que não é não. Agora, o corregedor, ele mesmo aplicar também, eu não acho bom, né? Eu acho que o corregedor tem que fazer o papel ali mesmo de levantar as provas, né? Eu acho que o corregedor tinha que ter uma autonomia maior para compor as comissões, poderia ficar a cargo do corregedor. Ainda que, em vez de ser com o procurador-geral, daria maior independência ainda à corregedoria. Você não tem problema hoje, eventualmente, pontualmente, você pode vir a ter, né, para o futuro. Mas, e deixar a decisão com o conselho mesmo. Eu acho que o conselho é uma história assim, de experiência, né? Cada administração, cada gestão da corregedoria, além do corregedor, você tem um grupo de subcorregedores. Então, acho que quando você conhece o trabalho de corregedoria, você tem uma outra visão na atuação dentro do conselho, como já aconteceu comigo, né? Não que eu tivesse votado em algum processo disciplinar administrativo, até porque eu estaria impedido, foi no ano seguinte que eu atuei no conselho, mas certamente quando eu voltar, não é que eu vou acompanhar o corregedor em tudo, né? Mas eu sei que aquele processo tem uma finalidade que não é meramente punitiva, né? Mas que é de prevenção da atuação dentro do Ministério Público, né? Uma prevenção de outras faltas funcionais, né? Isso eu vejo muito claro assim, a necessidade do Ministério Público encontrar uma maneira, né? Eu acho então, que o Conselho é um bom local, apesar... a dificuldade do Conselho é que ele é renovado a cada ano, né? Muitas vezes não dá tempo de você começar um julgamento ali. Não dá tempo nem de ser julgado no mesmo exercício, né?
Ainda mais quando o conselheiro ele não se desvincula das suas funções, né? Não pode se dedicar exclusivamente ao conselho. Mas não vejo, eu acho que é melhor, eu não vejo outro capaz de substituir para julgar, né? Nem o corregedor, nem o procurador-geral. Passaria para o conselho. Né? Tem que criar um mecanismo. Os julgamentos monocráticos costumam levar a conclusões nem sempre muito positivas. Bem, o Ministério Público é uma instituição, nós bem o sabemos, que tem uma série de características especiais. Pois bem, dentro de uma instituição como a nossa, com essa série de características especiais, comente sobre a relevância da função correcional. Tem na revista aqui do Ministério Público um artigo que eu escrevi sobre isso, e ele repercutiu muito mais entre os servidores, né, do que entre os integrantes da instituição. Mas esse é um artigo que é mais ou menos o que a gente falaria para os promotores no encontro do concurso, né, do curso de ingresso na carreira. A instituição não pode abrir mão da corregedoria. Esse trabalho da corregedoria, evidentemente, não só nas questões de orientação, mas o pulso forte, tem que ter um órgão capaz de apurar, né, qualquer desvio funcional. Agora, dentro dessa visão, ou seja, olhando o Ministério Público como um todo, nós temos a certeza de que temos grandes promotores, dá orgulho pertencer a essa instituição, pelos integrantes que ela tem. Isso também não quer dizer que você possa deixar de acompanhar ou instaurar um processo administrativo, caso esse seja necessário. Mas, basicamente, a mensagem da corregedoria, para mim, é sobre o compromisso institucional, que não se faz apenas no ambiente do fórum, né? O compromisso institucional é o promotor que cuida da sua imagem, que pensa na instituição quando está... Esse é o ônus da função pública, que é a nossa função. Você tem que pensar que você é o promotor de justiça, mesmo aqui na capital, né? Então, a sua conduta, se você exerce uma função pública, se você quis fazer o concurso, se assumiu a vontade de se tornar uma autoridade, um membro do Ministério Público, receber os salários, os vencimentos do Ministério Público, você tem que ter uma atuação condizente com a gravidade da missão do Ministério Público. Não fica bem alguns comportamentos, né, mesmo na vida privada, né? E dentro desse contexto, qual seria uma visão de ação correcional ideal? Uma corregedoria que... Eu acho que o que falta hoje, além de uma nova lei orgânica, né, de estabelecer sanções mais... Aliás, não é nem a sanção, o processo, né? A agilidade do processo é que é o grande problema, é a questão da prescrição, né? Uhum. E talvez alguma penalidade, uma suspensão. Uma suspensão, mudar a multa, suspensão, né? A suspensão cautelar, né? São, acho que, instrumentos que podem... Primeiro, a mudança na lei, que precisa ser bem analisada, bem discutido, para facilitar o trabalho do corregedor, né, no processo, né? Se torna o processo mais realista, né? Ou melhor, que torna mais eficiente o processo. Há muita burocracia, né? E eu acho que também procurar, não sei como, essa fórmula é difícil de encontrar, no concurso público, né, a vocação para o Ministério Público, né? Esse é um problema que o Conselho Nacional já está verificando, que é a elitização do Ministério Público. Então, como é que nós vamos enfrentar isso? Hoje o concurso ele favorece determinados candidatos, que têm condições de pagar cursinho, de se dedicar exclusivamente ao estudo. Durante muitos anos. Aí fala, fui da época que eu passei trabalhando 8 horas por dia. Hoje, talvez, eu não conseguisse. Eu penso, Cabral, nos homens que fizeram essa instituição, né? Nós temos um compromisso com cada integrante da carreira que construiu o Ministério Público, transformou o Ministério Público no que ele é hoje, né? Então, quando você pensa, né, nos colegas que tiveram essa missão, você
como é que você se cobra muito mais, né? Você tem, a geração nova do Ministério Público tem um compromisso de levar adiante essa história que é muito rica, né? A história do Ministério Público é uma história que é emocionante. Nós temos colegas aqui com uma história de superação muito grande, né? E colegas abnegados de tal modo que impõem, pelo exemplo, né, uma determinação, praticamente imposição para você atue de acordo com como ele atuou, né? Que você tenha a mesma dedicação que ele tem, né? Para mim, a riqueza do Ministério Público está dentro da sua história, da história dos seus membros, né? E além, evidentemente, do retorno para a sociedade. Esse aqui é o objetivo principal da nossa instituição. Nós gostaríamos que o senhor falasse para o futuro. Aquela Câmara é a Câmara que está em Focá-lo. Nós gostaríamos especialmente que o senhor se voltasse para aquela Câmara e desse uma mensagem, não para nós hoje, mas para as gerações que virão ao futuro, para aqueles que um dia se assentarão aqui, mas para aqueles que um dia se assentarão na corregedoria, como promotores, assessores, como subcorregedores e como corregedores. Quais os conselhos, quais as sugestões que o senhor daria, então, para aqueles que virão daqui a 50, 100, 200 anos? Cada um que ingressa no Ministério Público, e principalmente cada um que ingressa na corregedoria, deve procurar conhecer quem foram, né, os corregedores, quem foram os colegas que trabalharam na instituição, quem foram os promotores de justiça que fizeram a história da instituição. Porque o futuro não existe sem uma consciência real do passado e sem uma concreta observação do presente também. Até onde nós vamos chegar, né? Essa missão é uma missão que nos coloca, então, diante desse primeiro requisito, a humildade, né? Em saber que nenhuma autoridade é maior que o cidadão é o destinatário da nossa atividade. E o corregedor deve buscar, com isenção, esse compromisso de maneira macro, né? Orientando os promotores e fazendo com que essa orientação reflita na atuação do dia a dia. Além do mais, a corregedoria, ela não tem só um lado que todo mundo, a primeiro momento, se espanta, né? O corregedor é um cargo pesado. Não. A corregedoria, ela é muito prazerosa, se feita com lealdade, se exercida com lealdade e com corpo de equipe, né? Como eu disse, tudo que nós passamos de valeu a pena pelas lembranças que eu tenho da equipe com quem eu trabalhei, né? Essa divisão de responsabilidades, esse busca pelo resultado comum é uma alegria muito grande. Então, o corregedor ele não tem necessariamente que ser somente aquele colega que vai cobrar dos demais, né? Ele também pode e deve, numa função mais importante do que cobrar, elogiar o colega, né? Reconhecer o valor de cada promotor de justiça, de cada procurador de justiça, que graças a Deus nós podemos orgulhar do Ministério Público que nós temos, seja de ontem, de hoje e com certeza de amanhã também.